Deu certo. Estava testando mais cedo com meu marido no trabalho. É a primeira vez que a gente vai fazendo esse modelo assim, com convidados. Eu tô com uma expectativa muito grande para essa noite. Amém, que deu tudo certo. Tô esperando só a Lilian. Eu já enviei o convite para ela. Tô esperando só ela me responder. Não precisa não. Esperar o pessoal que está chegando. Estou falando com ela aqui no Zap. Para ver se ela... Me escuta bem? Te escuto. Bem. Bom, entra no teu, ver se tá... Você pedindo pro meu marido ligar também, para ver se ele consegue ouvir a gente também. A Lilian tá me respondendo assim que ela entrar, eu apresento vocês. Lilian, você nos ouve? Ela disse que já aceitou. Talvez a câmera dela esteja virada. Tô mandando mensagem aqui para ela. Não tivemos nem ouvimos. Você nos ouve, Lilian? Boa noite, Ju. Você nos ouve, Lilian? Então, ela tá falando que nos vê. Deixa eu tentar enviar de novo aqui. Boa noite, Ju. Você nos ouve? Então, ela tá falando que nos vê. Deixa eu tentar enviar de novo aqui. Boa noite. Não consigo enviar de novo. Ela já tá na lista. Só que ela não aparece pra gente. Ah, tá aí. Então deixa eu tentar enviar agora de novo. Acho que ela saiu e aí vamos tentar adicionar. Só que ela não aparece pra gente. Deixa eu tentar adicionar. Gente, ao vivo é assim mesmo. A gente vai se ajustando. Pronto, olha, já estamos vendo uma câmera. Oi, conseguimos. Boa noite a todos. Oi, amiga. Vamos lá, hoje nós vamos ter um modelo um pouco diferente de live. É algo que Deus já vinha me incomodando e algumas mães que assistem as nossas lives já vinham me cobrando esse tema. E aí, enquanto eu estava fazendo meu devocional de semana passada, o Senhor me incomodou e eu falei, olá, boa noite. E eu falei, gente, como que eu vou convidar, né? Porque assim, sempre que eu vou fazer uma live, é uma coisa que eu falo muito com o Senhor, assim, não é o meu lugar, sabe? Parece que não é o meu lugar. Eu tenho um bebê de 10 meses, então fica tudo muito no campo teórico. E aí, quando surgiu esse tema, filhos gerados fora do ventre, eu falei, Senhor, eu tenho muita vontade de adotar, mas ainda não é a minha realidade, né? Dentro do que nós vamos falar aqui hoje. E onde que eu vou localizar essas mães? E aí a gente conseguiu fazer uma busca pelas redes sociais e foi então que eu encontrei a Sinara Cordeiro. Ela é psicanalista, hipnoterapeuta, especialista em adoção. Ela é escritora, ela escreveu um livro, se eu te contar, acredite. Ela é mãe de quatro filhos, sendo um por via adotiva, um de 15 que chegou com 10 meses, né? E ela tá gestante, família crescendo. E o Insta dela, para o pessoal que quiser seguir, né? É o orientar_sinara.oficial. E nós estamos essa noite também com a Lilian Oliveira. Ela é mãe da Clara e do Tobias. A Clara e o Tobias têm 8 anos e 6 anos. Eles chegaram com 1 e com 3 anos, né? Isso, Lilian. Isso. E a ideia, meninas, é ser bem um bate-papo.
Porém, enquanto eu estava fazendo o estudo, né, quais os versículos a gente ia usar para direcionar essa live de hoje, surgiram duas vertentes. E aí eu vou começar falando de onde saiu essa ideia, né, da live, de onde surgiu o tema filhos gerados fora do ventre. Eu até pensei em usar a expressão filhos gerados no coração. Mas depois eu pensei, bem, eu tenho um filho biológico que foi gerado no meu ventre, mas antes dele chegar no meu ventre, ele já era gerado no meu coração. Eu entendo que numa perspectiva cristã, em uma perspectiva à luz da Bíblia, isso eu já falei aqui, eu aprendi. Meu marido falou para eu explicar minha mancha na boca, eu viajei com meu bebezinho esse final de semana, ele me deu uma cabeçada e me lesionou aqui no lábio inferior. E meu marido falou, você explica isso na internet, que foi o nosso filho. Gente, eu até me perdi. Vamos lá. Garoto. E eu aprendi isso com a Ariane Marques, ela é uma sexóloga, eu falei dela algumas vezes aqui, que palavras são sementes e tudo que a gente rega, cresce e multiplica. Então eu entendo que tudo na nossa vida primeiro é gerado na nossa mente, nós verbalizamos, geramos no coração e então as coisas acontecem. Então, antes do meu filho ser gerado no meu ventre, meu filho foi gerado no meu coração, meu filho foi gerado em oração, meu filho foi nutrido em oração. Então, eu pensei e falei, Senhor, filhos do coração, acho que não, ainda mesmo, não é o ponto onde eu queria chegar. E aí veio a ideia dos filhos gerados fora do ventre. E esse tema surgiu enquanto eu estava fazendo meu devocional e eu estava lendo a história de Moisés. E Moisés, ele foi criado, né, eu sempre explico e contextualizo aqui à luz da Bíblia, porque nós não temos somente pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem a palavra, né. Moisés, ele era um hebreu, ele foi, nessa época, o faraó pediu a morte dos filhos homens e somente os filhos mulheres poderiam sobreviver, porque ele ficou com medo desse povo escravo se rebelar e tomar o Egito. Então ele pediu que todos os filhos homens fossem assassinados, todos os bebês, né? E como as parteiras poupavam as vidas dessas crianças, ele pediu que essas crianças, quando nascessem, fossem assassinadas. Então, Joquebed, querendo preservar a vida do seu filho, colocou ele num cesto e a filha do faraó encontrou esse bebê e tomou essa criança e resolveu adotar essa criança. Pediu que Joquebed, sua mãe, amamentasse essa criança, cuidasse do início da vida da criança. E depois Moisés foi criada pela filha do faraó. E aí eu fiquei pensando, né? Me lembrei de um versículo que está lá em Esther 4:14. A história de Esther é uma filha que foi também uma filha adotiva. Ela ficou órfã ainda muito cedo, foi criada pelo seu tio, Mordecai. E houve um decreto para que seu povo fosse assassinado e Mordecai pede que Esther interceda pelo seu povo junto ao rei. E ela fala que fazia muito tempo que o rei não a procurava. E que se ela entrasse, né, na presença do rei sem ser convidada, ela poderia morrer. Então Mordecai fala para ela assim, isso está escrito em Esther 4:14. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Essa é a versão da nova tradução da linguagem de hoje. E eu fiquei pensando sobre isso, né? A nova versão internacional fala, quem sabe se não foi para um momento como esse? Eu acredito que Deus, ele une propósitos. Existia um propósito para Moisés ser criado pela filha do faraó. Existia um motivo para Esther ter se tornado rainha. Entendendo que Deus une propósitos, eu queria começar conversando com a Lilian um pouquinho sobre isso, né? Como que começou a união de propósitos da sua vida com o Tobias e com a Clara? Como que foi esse encontro de vocês dois? Como que foi esse filho gerado fora do seu ventre até o nascimento dessas duas crianças? Como que Deus te direcionou a isso? Como que foi que o Tobias e a Clara escolheram você também? Porque nós sabemos que os filhos também nos escolhem quando falamos de filhos gerados fora do ventre. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa união de propósitos dos seus filhos adotivos com a sua família. Então, boa noite a todos que estão assistindo, é um prazer, né? Então, a princípio, meu plano não era a adoção,
Eu queria ser mãe, eu queria gerar, uma coisa que eu tinha colocado na minha cabeça. E em 2006, eu e meu esposo, nós conversamos e a gente então começou a tentar essa gravidez, que não veio. Na época nós fizemos exames, meu organismo era todo normal, não tinha nada errado, mas meu marido teve um problema, ele tinha baixa contagem e uma quantidade insuficiente de espermatozoides. Mas ele fez uma cirurgia, né? Ainda assim as chances eram poucas, mas tinha essa chance. Então a gente seguiu, né, tentando. Um certo dia minha irmã pegou um táxi. Então quando você pega um taxista, você não conhece. E esse taxista falou para ela e disse assim: você tem uma irmã e ela quer ser mãe. Se a minha irmã começou a tremer no momento. E ele disse: avisa ela que ela vai ser mãe, mas é no meu tempo, é isso que Deus diz. E eu coloquei aquilo no meu coração, mas até então eu não imaginava que seria pela adoção. Em 2013, 2014, eu entrei em puberdade precoce. E daí isso limitou completamente a possibilidade de eu ser mãe biológica. Mas eu queria ser mãe, né? Eu queria ser mãe. Então eu conversei com meu esposo, eu falei: você quer ser pai? Ele quer. Eu falei: eu quero ser mãe e eu não posso mais. Hoje a médica disse que eu não tenho mais condições de ser mãe, biologicamente, né? Então a gente partiu então para adoção, fizemos todo o processo, tudo. Foram anos até que eu realmente decidisse pela adoção, sempre tentando. Eu sofri bastante, porque mesmo dentro da igreja as pessoas às vezes julgavam. Eu ouvi de que eu não tinha fé, de que provavelmente eu estivesse em pecado, coisas assim, sabe, terríveis. Eu sou uma pessoa de muita, muita fé. Tem uma coisa assim que eu cultivo em mim, é a fé que Deus sempre tem aquilo que é melhor para minha vida, que Ele sabe o caminho que Ele tem que traçar para mim. E eu aceito o plano dele para minha vida sempre. Então a gente entrou com o processo de adoção e foi até muito rápido, né? Na minha cidade a gente demora 1 ano para habilitação. Tem pouco pessoal na vara da infância. E o meu perfil eram 2 meninas a princípio, de entre 0 e 4 anos. 2 meninas, podendo ser irmãs ou não. Em 2015, então, o nosso processo correu, né? E nós ficamos esperando o ano de 2015. Em novembro de 2014, nós levamos os papéis, né, até a vara da infância. Em 2015, nós fizemos, então, as entrevistas. A visita não teve, porque não tinha pessoal suficiente. E no final de 2015, então, nós recebemos a notificação de que nós estávamos dentro do CNA, né? Do Cadastro Nacional de Adoção. E em 2016, nas férias de 2016, eu sou professora, em julho nós temos férias, eu queria pintar o quarto de pink, porque eu ia receber 2 meninas. E eu fiquei doente naquele ano, eu tive uma gripe terrível, eu não consegui pintar o quarto. E daí eu dizia para minha mãe: eu vou pintar de pink porque são 2 meninas, e minha mãe e meu pai disseram: não necessariamente vão ser 2 meninas. Eu falei: não, a gente escolhe, no processo de adoção a gente escolhe, eu escolhi 2 meninas, vai ser 2 meninas. E o tempo passou. Em novembro de 2016, quando a gente entra no processo de habilitação, infelizmente a gente fica ansioso. Qualquer ligação que toque no telefone, você já acha que é alguma criança no teu perfil. Não tem como. Expectativa, né? Mas em 2016, em novembro, eu mandei um e-mail para a psicóloga da vara e perguntei para ela como que estavam as adoções no meu município, né? E se eu precisaria esperar muito tempo. Ela era muito séria, assim, de poucas palavras. Ela disse que as adoções estavam ocorrendo normalmente e que era para eu esperar mais 3 anos. Isso era dia 8 de novembro de 2016. No dia 17 de novembro de 2016, 11 dias depois, me ligaram que era para eu comparecer à vara da infância na segunda-feira para uma conversa. Mas eu não imaginava que essa conversa me faria ser mãe. Então, eu e meu esposo, nós fomos para essa conversa. Eu não quis criar expectativa, porque eu achei que podia ser uma conversa protocolo, para mudança de perfil, alguma coisa assim, menos que as minhas crianças haviam chegado, porque eu achava que quando eles ligassem, eles já diziam: ó, tem uma criança no teu perfil, você quer conhecer? E para mim não aconteceu dessa forma.
Eles me chamaram, né, para uma conversa. E daquela conversa, então, eu saí mãe. Né? Eles não vieram para casa, mas eles já eram meus. Aí nós fomos para o abrigo, onde eles estavam conhecê-los, né? E quando eu vi, assim, o olhar do meu marido para aquele menininho, que não era uma menininha, era um casal, eu falei, meu Deus, como eu fui egoísta, né, Senhor? Me perdoe, como eu fui egoísta. E então nós conhecemos o Tobias e é claro, conhecemos um pouco da história dele, mas uma história bastante sofrida, né? A Clara, ela até morou dentro de uma casa por um tempo, mas o Tobias, ele foi concebido, né, e gerado na rua, uma gravidez de 33 semanas e 5 dias, em que não foi feito pré-natal. Ele foi para o hospital com a genitora alcoolizada e drogada, e ele passou um mês na UTI, correndo muito risco mesmo. E ele só veio para adoção com 1 ano e meio, porque foi quando ele poderia sobreviver fora de um hospital. Então, nesse 1 ano e meio, ele passou mais tempo em um hospital do que no abrigo. E a juíza da nossa cidade, então, escolheu eu e meu esposo para que a gente recebesse, então, os nossos 2 presentes de Deus. Né? Então, eu vejo hoje na minha vida, e eu sempre converso com as pessoas, né, que muitas vezes não é a gravidez biológica que é o plano de Deus para a vida. Né? Na minha vida não foi uma gravidez biológica. Mas eu entendo que o plano de Deus era que nós fôssemos pais e que nós precisávamos receber a Clara e o Tobias. Eles completaram a nossa família, eles nos trouxeram a alegria que a gente, né, sentia falta. Hoje a nossa casa é barulhenta, a nossa casa é colorida, a nossa casa tem desenho, tem bolacha. E nós ficamos muito tempo sendo só um casal. E a gente sentia realmente a falta desse tempo de família, de ser família, não ser só um casal. A gente queria muito ser pais. E hoje nós somos pais e somos extremamente felizes. O Tobias, ele é uma criança que ele precisa de cuidados, né? Os 2 vieram com síndrome alcoólica fetal. A Clara num espectro mais simples, né? Um espectro menos comprometedor do que o Tobias. O Tobias, então, ele tem síndrome alcoólica fetal num grau mais elevado, ele tem atraso global do desenvolvimento. Por conta disso, eu precisei pedir redução de carga horária no meu trabalho. Então, ele faz terapias no período em algum período, né? E além da escola. Mas Deus deu ele para mim. E eu, sendo professora, eu consigo ajudá-lo, eu consigo levá-lo nas terapias. E mesmo com todas essas dificuldades, hoje ele já reconhece as letrinhas. Ele está começando a falar, ele não falava até os 4 anos. Agora ele fala. Então, eu sei que se ele não tivesse vindo pra gente, ele não teria sobrevivido, porque quando ele chegou para nós, ele tinha uma asma severa. Qualquer mudança de temperatura, eu precisava correr, literalmente correr para o hospital. E agora, graças a Deus, assim, ele não tem mais asma, ele já foi liberado pela pneumologista. E eu tenho certeza que Deus, né, nos deu, porque ele sabia que a gente teria condições de cuidar, né, deles e de criá-los da forma em que eles merecem. Uau. É um resumão da nossa história. Uau. Você foi falando algumas coisas, eu fui pontuando aqui pra gente ir conversando ao longo da É um nervosismo, né? Ao vivo a gente fica mais nervoso. Mas super bem, nem parecia que estava nervosa, tirou de letra. É porque a mão não tá aparecendo muito, senão não ia ver o tremorzinho. Mas são estratégias, ó, o gato passou aqui por trás, já pegou o gato. Vida de mãe é assim, né? A gente vai se ajustando a cada cenário diferente. Bem diferente daquilo que a gente planejou, foi o que você falou, né? Você tinha um planejamento, mas Deus tinha outro. E isso é muito legal na nossa vida, quando a gente se permite entregar um controle e entregar realmente para Deus controle e dizer tudo bem. Eu achei que o seu plano é diferente do meu e que sua ideia é melhor do que a minha, né? Eu pontuei algumas coisas aqui pra gente conversar. Mas antes da gente entrar nesses pontos que você falou e que eu vou querer que as 2 respondam, eu falei no início, né, que o tema dessa live surgiu por 2 vertentes. A primeira é essa união de propósitos, que foi como você falou, né, existe um propósito para os seus filhos virem para você, né? Foi o versículo lá de Esther.
Mas quem sabe? Quem sabe foi para esse tempo? Quem sabe? O Senhor sabe. Tudo que o Tobias e a Clara precisariam, com todas essa atenção diferenciada. E, tipo, aquilo que você falou, eu sou professora. Você tem uma ferramenta diferencial que eles precisariam, né? Então, existe um motivo especial. Assim como houve um motivo especial para Moisés ter sido adotado pela filha do faraó, porque ele seria o libertador do povo. Então, ele precisava ter sido criado pela corte real. Ele não poderia ter sido criado no meio dos hebreus. Ele teve uma educação diferenciada para quando se apresentasse para o faraó, para fazer a petição, ele tivesse uma visão de mundo diferente. Se ele tivesse sido criado durante toda a sua vida como um hebreu, o posicionamento dele seria diferente. E é exatamente essa história que você trouxe hoje para a gente. O Senhor lá atrás se preparou, né? Ele falou com a sua irmã no táxi, né? Acalmou o seu coração. Vai acontecer, mas vai acontecer do meu jeito, não do jeito que você quer. Eu tenho outros planos para você, né? Então, esse era o primeiro ponto, assim, para onde caminhou, né, o tema da adoção, essa união de propósitos. E o segundo caminho que Deus me fez refletir acerca disso, eu até anotei alguns versículos para a gente refletir um pouquinho sobre isso, e eu queria conversar um pouquinho com a Sinara sobre isso, né? É que nós nos entendemos como filhos de Deus, mas filhos adotados. E a Bíblia nos traz isso lá em Efésios 1:5, quando fala: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Também em Romanos 8:15, a palavra nos fala assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Em Gálatas 4:5 também fala: para reunir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E em João 1:1, do 12 ao 13, finaliza pra gente: mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, nós estávamos perdidos num mundo de escravidão, desde o homem caído, né, esse pecado que caiu sobre a gente, e Jesus Cristo veio à Terra para que nós pudéssemos ser adotados e chamarmos o nosso Pai, Abba Pai, né, reconhecê-lo como Pai. E agora nós somos filhos legítimos, dignos da mesma herança de Cristo, porque fomos adotados por Ele. E uma coisa que até a Lilian pontuou, né? Muitas pessoas têm aquele preconceito com a adoção, não tendo esse entendimento que nós, como filhos de Deus, fomos adotados para nos tornarmos filhos de Deus. Ela pontuou: será que estava em pecado? Nós éramos pecadores, e ainda como pecadores, Cristo veio para nos perdoar desses pecados e que a gente pudesse se tornar filhos de Deus. E eu achei muito interessante quando a Sinara Taz, que ela é especialista em adoção. Então ela deve chegar com esse monte de dúvida, com esse monte de insegurança, até mesmo com esses apontamentos até dos mais próximos, né, dos familiares. Mas por que você vai querer adotar? Vai trazer... Eu já cansei de ouvir. Eu e meu marido, a gente conversa sobre adoção, né? A gente ainda não entrou efetivamente nos meios legais, mas é algo que já ardia no meu coração, e eu comecei a plantar a sementinha no meu marido. Mas existe esse tom de censura, né? Assim, você vai trazer um problema para dentro da sua casa, porque você não sabe se vai ser, né? E foi muito interessante a fala da Lilian, que ela falou assim: quando a gente adota, a gente pode escolher, eu vou querer 2 meninas, e ela ganhou um casal, né? E quando a gente acha que na adoção a gente pode escolher muita coisa e nem sempre a gente escolhe, enfim. Eu queria que a Sinara pontuasse um pouquinho nessa linha da adoção, nessa vertente. Exato, boa noite. É muito interessante, né, quando as pessoas não conhecem de fato o que é o processo da adoção. E eu defendo uma fala que a adoção, ela é um processo que faz você ter o seu filho. Da mesma forma que quando você... todos aqui foram gerados dentro de um ventre, né? Então, a forma que o procedimento usado para você nascer, para que eu nascesse,
foi um parto normal, uma cesárea, talvez ali até mesmo o que chega no extremo ali, o fórceps, foi um procedimento usado. E o nosso corpo, ele vem de uma estrutura onde quando a mulher está ali nas primeiras semanas, após ali, as primeiras semanas de gestação, o corpo ele precisa passar por um processo de adotar esse novo embrião que está sendo formado. Porque o organismo precisa reconhecer aquele embrião como, opa, pertence a esse lugar. Então, o nosso corpo, ele adota esse feto. Porque é algo estranho. Aí, quando o organismo entende, não, vai ser gerado ali por 9 meses, aí acontece, então, aquele acolhimento. O que acontece também, dentro dessa questão, dessa linha, né, do que é a adoção, é um processo que te faz ter um filho, e as pessoas colocam, nossa, como falou ali, nossa, mas você tá doida? Nossa, mas você não conhece? Você não conhece a sua história? Não conhece a história da criança, de onde veio, etc, etc. Nós precisamos entender que, e tem também até a questão da epigenética, né? É aquilo que está acima da genética. Ou seja, o ambiente, ele foi causador de um evento, de uma mudança ali de comportamento, com sintomas, com agressividade. O ambiente causou alguma coisa, proporcionou um bloqueio ali, até mesmo no desenvolvimento psíquico dessa criança. Então, e que nós sabemos que criança com medo não aprende. Esse ambiente poluído, esse ambiente tóxico, não proporcionou o desenvolvimento adequado para a criança. E tem exemplos dentro da questão dos estudos da epigenética, onde fala que os primeiros cuidados ali da criança após o nascimento são essenciais para desenvolver esse estímulo. Ou seja, o ambiente não está sendo favorável para isso. Aí entra a questão, né, nossa, mas que coisa, de onde veio esse menino? Ele vai chegar e pode ter alguma coisa, você vai descobrir, fica com raiva, fica com medo. Ou seja, o ambiente ali, que é onde ele foi inserido nos primeiros momentos de vida, trouxe essa informação. Eu gosto de trazer um exemplo, toda vez que muda, né, de cidade, de país, ele vai com o que ele aprendeu para onde ele onde ele for morar. Né? Como a própria história que você menciona aí de Moisés. Moisés, ele saiu do palácio com todas as referências do palácio. Ele aprendeu ali. E quando ele retornou para salvar todo aquele povo, ele trouxe uma bagagem, né, de informações que ele conseguiu se posicionar diante do rei. Então, é o ponto que, como esse novo ambiente pode ser um ambiente transformador na vida dessa criança. E é interessante que quando a criança veio, chega com alguma questão, com algum diagnóstico, ela pode se desenvolver dentro daquele diagnóstico. Podemos descobrir o que ela pode mudar ali, o que o ambiente pode proporcionar, ela pode aprender. Né, ela pode, a Lilian já menciona, né, que o filho já está identificando as letras, ela está orientando, ou seja, ela está fazendo a diferença na vida. Então, a questão aí desse preconceito com relação à adoção, e somos todos por adoção. Nós nos adotamos todos os dias. No local de trabalho, você não conhece todas as pessoas que estão ali. E, entanto, você começa a conviver com as pessoas. Você precisa respeitar de onde ela veio, a história dessa pessoa. E vai ocorrendo mudanças. Então, primeiro, acima de tudo, e que bom que essa página proporciona isso, é entender o que é a adoção. A adoção é um processo que faz você chegar até seu filho. A partir desse processo concluído, ele se torna filho. Ele não é um rótulo. Ah, esse aqui é o da adoção, esse aqui é do parto normal, esse aqui é da cesárea. Ah, esse aqui veio de uma FIV, gente. Você não carrega esse rótulo. Você não carrega essa marca. Foi o processo que fez você chegar ao mundo. Foi o processo que te fez alcançar aí, ter o seu filho, a sua filha. Então isso precisa ficar bem claro. Ah, mas eu não sei a história. Todos nós aqui temos uma história.
A diferença é de que forma que eu lido com a minha história, de forma que eu precisei ressignificar, de forma que eu precisei mudar e aprender com tudo que aconteceu dentro da minha história. E cada um aqui também que está assistindo essa live tem a sua história. Então é importante, até mesmo para ter esse debate, né, com relação ao preconceito, é realmente entender o que é a adoção. E saber que, em todo momento, nós precisamos exercer essa atitude adotiva, né, uns com os outros. Se o mundo tivesse realmente essa atitude adotiva uns com os outros, não teria tantas coisas ruins, né, porque poderíamos entender melhor o outro, ter um posicionamento diferente, ter mais empatia, paciência, coisas que, pelo contrário, né, às vezes tem aquela questão da superioridade, quando ali ela é questionada, você está sem fé, você está em pecado, como que eu posso julgá-la? Julgar o comportamento, sem entender uma história? Né? Como que eu posso me achar superior e achar melhor? Nossa, eu sei o que está acontecendo. Isso aí vem de um pecado. Por que eu posso afirmar? Eu posso me colocar no direito de afirmar que está acontecendo alguma coisa. Será que esse julgamento também não é pecado? Será que esse posicionamento de acusação também não faz parte de um pecado? Porque também tem a partezinha lá, né? Não julgueis para não ser julgado. Ou seja, ela precisava de um ouvido, de alguém que escutasse ali a angústia. Eu estou triste, eu descobri, eu não consigo, etc. Mas eu posso ser mãe, eu continuo podendo ser mãe por outras vias. E pronto. Isso mesmo. Eu vejo também ao contrário. Hoje em dia não é mais parte do meu cenário de trabalho, né? Mas eu já trabalhei em um hospital onde era uma população que vinha com outras questões sociais mais profundas. Uhum. E existiam ali crianças que eram... que elas abriam mão daquelas crianças, daquelas huérfanas. E às vezes eu ouvia assim, nossa, mas largou a criança. E todo esse preconceito também com essa mãe que optou por não levar esse filho para casa. E, enfim, né? E aí tinha essa questão da adoção, de toda a questão jurídica que a gente sabe, né? Da adoção à moda brasileira, da adoção legal, de todos os trâmites legais, né? E todas essas coisas que a gente vai bater um papo aqui também. Mas como que falta a informação e que como é diferente você... Primeiro, uma mãe, ela decidiu ter esse filho, né? Ela não optou por abortar. Ainda que essa criança seja fruto de uma violência sexual, ela optou por gerar essa vida, parir essa criança, e o crime está em pegar essa criança que ela não quer e deixá-la ao relento. Isso é abandono capaz, isso é um crime. Agora, uma mãe que tem um filho e opta por não levá-lo para casa é um direito dela. E isso é algo que ainda é um tabu. Ainda a população não tem ciência desse direito da mulher, né? E aí vem o outro lado. Essa criança que a mãe não quis, não pôde, não houve uma estrutura para que essa criança ficasse com a família, até que ela chegue ao ponto de ser adotada, né? E aí, duas coisas para a gente conversar aqui. Primeiro, como que é esse puerpério da mãe adotiva, né? Quando essa criança chega nessa casa da sua... Gente, meus gatos estão quebrando a casa. Olha, correndo tudo aqui, estão ouvindo vozes diferentes, estão tocando terror na minha casa. Como que é o puerpério, né, dessa criança que chegou ali, né? Porque para uma mulher parir, que acabou de parir, esses 28 dias, esse primeiro mês aí, 45 dias, a sociedade consegue olhar bem e entender que temos uma mulher que estamos numa gangorra emocional, estamos um de hormônios, ele tudo descontrolado, tendo que lidar com uma nova vida, que os dois vão se conhecer, né? E quando é uma união por adoção? Quando é uma criança que chegou para você e que você não conhece essa criança não conhece essa família, vocês vão viver esse período aí de puerpério de conhecimento. Queria que vocês contassem para mim um pouquinho como é que foi na vida de vocês aí. Como foi quando chegou o seu filho, Sinara, como foi quando chegou os seus filhos, Lilian. Esse puerpério aí da adoção.
Vocês tiveram licença Lília, maternidade no trabalho, porque ainda tem isso, né? Vocês têm um período de aproximação primeiro e depois a adoção propriamente dita, e o trabalho te dá esse direito dessa licença maternidade. Depois que você tem a guarda legal, mas você tem uma aproximação lá atrás, que já envolve o início de um puerpério, de uma aproximação, né? De um como é que vai ser dos dois lados, tanto da mãe quanto da criança. Como que foi isso para vocês? Conta aí pra gente. Eu sou funcionária pública em 2 prefeituras, né? Eu trabalho por 2 municípios, por Curitiba e por São José dos Pinhais, que é onde eu moro, no Paraná. Então, assim que eu trouxe eles para casa com a guarda provisória, eu já entrei em licença maternidade. No município de Curitiba, eu já ganhei por direito os 180 dias como, né, licença maternidade normal. No município de São José dos Pinhais, eu ganhei 3 meses por conta da idade das crianças, que eles não fizeram a readequação ainda no Estatuto do Servidor. Mas daí eu entrei com um processo, já havia uma outra mãe que tinha passado por isso, então já tinha uma brecha, né, no município. E eu consegui dar, então, também os 180 dias. A aproximação da Clara e do Tobias foram 2 fins de semana. Eu trazia eles no sábado de manhã e tinha que devolver no domingo à tarde. E daí, na segunda-feira, a psicóloga da vara me ligava para verificar como que foi, né, o final de semana. Era dezembro, né? Então, quando chegou para ser o 3º final de semana, na segunda-feira que ela me ligou, que daí iam ser 3 finais de semana, eu falei para ela, olha, é o seguinte, eu vou cometer um crime, porque eu não vou devolver mais, eu não quero mais devolver, eu já sei o que eu quero, eles já são meus, então agiliza, pelo amor de Deus, né, essa guarda provisória, porque senão eu vou fugir com eles. Aí ela só me perguntou como que estavam as questões de documentos na escola, né, aí eu já tinha conseguido dar conta de fechar notas e relatórios, tudo, né? Aí ela falou que tinha um caso de um menino de 16 anos, que era prioridade, porque é uma adoção tardia, e que ela cuidaria, então, do nosso caso. Então, na quinta-feira, antes do 3º fim de semana, aí nós fomos chamados na guarda, na vara, para assinar a guarda, né, provisória. E na sexta-feira de manhã, então, nós buscamos eles definitivo. Então, nós assinamos a guarda provisória no dia 8 de dezembro, que é o dia da família, né? E também era o meu aniversário de casamento no civil. Uau, então, o dia 8 de dezembro se tornou uma data, assim, muito importante para nós. E daí a gente começou, então, a nossa vida de família, né? Eram 2 crianças pequenas, o Tobias tinha 1 ano e meio, mas ele tinha 6 quilos. Então, ele tinha o tamanho de uma criança de 6 meses. Ele usava roupinha de criança de 6 meses. Então, tudo que eu ganhei nos meus chás de boas-vindas não servia. Porque daí as pessoas compraram coisas como se fosse para uma criança de 1 ano e para uma criança de 3 anos. E eles eram muito pequenos. O Tobias tinha 6 quilos e a Clara tinha, com 3 anos, 10 quilos. Eles eram pequenininhos. Então, daí foi aquela correria, né? Porque eu tinha 2 crianças pequenas em casa, com fralda, com mamadeira. O Tobias intolerante à lactose e com dificuldade na deglutição. Então, ele não comia como uma criança da idade dele. Eu precisava fazer tudo pastoso. Então, para um casal que não tinha horário para nada, que comia porcaria em qualquer horário, que se fritasse um ovo estava bom, a gente começou a ter que ter horário, ter uma alimentação diferenciada, né, mudar a questão do leite em casa, né? Mas eu tive, assim, bastante apoio, eu tive uma rede de apoio, eu tive o apoio da minha mãe, das minhas irmãs, a minha irmã que mora aqui no mesmo município que eu, em São José dos Pinhais, deixou a casa dela para ficar aqui em casa algumas vezes, então eles me ajudaram bastante. Mas com relação à adaptação das crianças foi bem rápido, porque eles eram muito pequenininhos, né? O Tobias tinha 1 ano e meio, então para ele, assim, foi como se ele já fosse nosso desde sempre, né? A Clara teve um pouquinho de dificuldade com relação à questão do nome, nós mudamos o nome dela, né? Mudamos o nome do Tobias também. O meu marido, ela chamou de pai já na primeira vez que veio para casa. Mas eu era tia, porque no abrigo só tinham tias, né? Então eu era mais uma tia.
Mas em 2 semanas ela conseguiu me chamar de mãe já, o que foi muito emocionante para mim. E o Tobias, né, ele demorou para falar, então ele me chamou de mãe, assim, quando ele já estava com 2 anos, e foi uma vez no CEMEI que eu fui buscar ele, ele olhou e falou, mãe, aí todo mundo parou, porque as meninas do CEMEI sabiam a história, né, dele, e até elas ficaram emocionadas, porque foi a primeira vez em que ele falou qualquer coisa, né, e foi mãe. Mas, assim, eu acho que a adaptação nossa foi muito rápida. A minha maior dificuldade foi ter que reorganizar a minha vida com relação a horários, a alimentação, a casa, né? Eram 2 pessoinhas que dependiam completamente de mim, que eles eram muito pequenininhos, né? Mas eles se adaptaram muito rápido. Para eles foi rápido. Para mim foi um pouco mais difícil com relação à mudança da minha rotina. Mas, assim, a felicidade que eu senti era maior do que qualquer dor nas costas de segurar 2 crianças pequenininhas. Então, foi muito bom. E foi legal porque foi dezembro. Então, eu gosto muito da época de dezembro, eu gosto muito de Natal, eu gosto muito da reunião, da família. Assim, é uma época em que eu curto muito, eu gosto muito. E eles vieram na melhor época para mim. A única coisa que eu senti foi que minha árvore já estava pronta, né? Então, eu não pude montar com eles a árvore. Mas no ano seguinte, daí nós montamos juntos. Então, eu acredito, assim, que, né, foi mais difícil para mim do que para eles. Para eles foi muito bom. É interessante. Pode falar? Eu conversei com Sinara, eu ia falar isso mesmo, eu conversei com Sinara. É interessante essa pontuação, né? Porque o meu também chegou com 10 meses, então para ele foi uma adaptação, foi rápido. Mas, no geral, e acompanhando também outras mães, né, dentro desse processo aí do puerpério, existe aquela questão, existe sim a depressão pós-adoção, né? Não é só das mães paridas aí biológicas que pode acontecer. Por quê, né? O que é uma mudança de rotina muito grande e acontece é uma saudade, eu vou usar esse termo, porque é o que eu mais escuto em consultório. É uma saudade de, gente, tudo mudou. Quem conseguia ler 20 livros em um mês, consegue ler um. E olhe lá, até organizar. Fica aquela pergunta, e agora quem que eu sou aqui no meio desse tanto de coisa? Não tinha hora para almoçar, agora precisa. É uma reorganização realmente do adulto para essa adaptação e preparação para esse ambiente. É interessante que muitos pensam, tem aquela angústia, agora eu sou responsável em educar essa criança, agora eu sou responsável, antes eu não tinha horário para dormir, agora eu tenho que me preocupar qual é o horário que meu filho vai dormir. Tem a questão da regra, vamos falar da adoção de crianças maiores, adoção tardia. Então, já precisar apresentar, e eu gosto de usar essa palavra, apresentar as regras desse novo ambiente para essa criança. Porque toda vez, né, quando a criança ela sai ali do abrigo, o abrigo tem regras, e ela começa a conhecer esse novo ambiente. Então, a apresentação desse novo ambiente é fundamental. E não ter aquela questão, eu vou falar e você me obedece, ponto, acabou. Porque já entra num conflito. Então, é importante entender de que forma que eu vou apresentar essas regras para que a vinculação comece, né? Vá acontecendo ali aos poucos. E eu defendo também alguns posicionamentos dentro desse momento aí, porque tendo uma rede de apoio é extremamente necessário. Né? E algumas pessoas, isso não é possível porque o parente mora longe, enfim. Participar dos grupos também de apoio à adoção também é necessário, porque tem ali uma troca de experiência. E às vezes acontece esse período, né, onde a criança não chama imediatamente a figura aí materna de mãe. Ainda leva um tempo. E muitas vezes as mães ficam tristes, poxa, não está me chamando de mãe. E começa aquela tristeza, será que eu não sou essa mãe? O que eu falo muito para todos, né? Tanto os pais quanto as mães. Acalme seu coração e passe essa segurança para o filho de que ele já é seu filho.
Porque antes de tudo, antes da criança identificar quem é a mãe, quem é o pai, ele precisa sentir que é filho. Acontece isso com os bebês. O bebê já não nasce chamando a mãe de mãe. Ele sente que tem alguém ali através... Como que ele sente? Através do cheiro, daquela rotina. É o cheiro do leite, é o cheiro do colo. O ambiente ali já... biológica do filho não chama de mãe, chama pelo nome. Tem casos assim, né? Exato. É uma referência ali. E tem essa fase que a criança ela começa a chamar também os pais pelo nome. Acontece isso, ou seja, é uma referência. E não está sendo menos mãe. Agora, o que é importante? Que essa criança sinta que ela é filho, que ela precisa aprender a ser filho. Aquele sentimento. E, de repente, isso desabrocha. De repente, chama, acontece. Já houve relatos da criança, já quase adolescente, né, de 10 anos, chega e é todo pelo nome, tio, tia. E, de repente, assim, na noite, mãe! Aí... A mãe até assusta, né? Será que sou eu mesmo? É você, vai lá. Me chamou, eu sim, será que... Não, é você. Então, é essa construção. Isso, é essa construção do vínculo. O vínculo, ele nasce no dia após dia. A criança precisa sentir que ela está segura. Essa questão, entender essa depressão pós-adoção, não está sinalizando que houve ali um arrependimento. Mas acontece, porque tudo muda, é um furacão ali, você tinha uma rotina, de repente se preparando para outra, e tem que entender do comportamento infantil, e o menino chora, e você fica, meu Deus, agora, cadê a mãe desse menino? Não, a mãe sou eu aqui. Então, tem aquele... E isso acontece, gente, nas vias de quem pariu também. Então, é essa questão de falar, meu Deus, cadê a mãe desse menino? Opa, a mãe sou eu aqui, gente, eu tenho que ir lá. Então, é necessário ter essa calma, uma tranquilidade para levar esse processo, essa vinculação, né, de entender a necessidade da criança. Qual é a necessidade da criança? Nem sempre as técnicas, né, as cuidadoras ali do abrigo têm todas as informações sobre a criança. Então ela passa, dentro daquilo que se sabe, entender a necessidade no dia a dia. Qual é a necessidade do dia a dia? O que a criança sinaliza? Às vezes, o meu filho, por exemplo, mesmo ele tendo sido chegado para a gente com 10 meses, chegou um certo período, né, com 2, 3 anos, ele tinha uma certa aversão a abraço, ele não gostava de abraço. Então, foi preciso eu criar uma estratégia desse toque. Então, quando ele ia dormir, eu falava boa noite, mexia assim na orelha. Eu não forçava ele a ter esse abraço. Aí ficava boa noite, todo dia. Aí teve um dia, que não foi propositalmente, eu não fiz esse movimento. Eu não dei boa noite fazendo assim. Aí ele no outro dia falou, mãe, ontem a senhora não me deu boa noite assim. Falei, olha, estava fazendo diferença. Então são coisas, são pontos estratégicos que você pode dizer que é ali. Às vezes a referência dele de toque, né, da criança relacionada ao toque, é de algo agressivo. Ela vai me agredir. Então vejo um ambiente muito agressivo, violento. Então tem essa dificuldade com esse abraço. E não é forçar, vem cá e me abraça. É mostrar que esse ambiente agora é diferente. Esse toque, ele acolhe, ele é bom, ele vai proteger. Então, é criar mesmo uma referência do que pode ser feito ali. E a pouca história que nós sabemos do nosso filho é que ele veio realmente de um ambiente agressivo, extremamente agressivo, onde ele ficava, assim, jogado, né? Então, não tinha nenhum tipo de cuidado, de estímulo. Então, foi necessário ter essa construção de entender ali no decorrer, né, à medida que ele foi crescendo, qual era a necessidade dele. Porque às vezes os pais ficam assim querendo, eu tô doido para sair, para levar para passear, e sair junto, e tirar uma foto. Eles tinham uma dificuldade também muito grande com fotos, né? A gente não gostava de tirar foto. Era uma foto muito afastada, mas ele sempre estava na foto. Às vezes fazendo careta, às vezes tampando o rosto, mas ele estava ali. Aí até que um dia ele precisou de uma foto na escola. Ele falou, mãe, eu quero uma foto da família. Só que ele não encontrou uma foto onde ele estava. Ou não estava tampando, ou então fazendo careta. Ele, nossa, só tem foto estranha aqui. Eu falei, tá, mas
É você na foto. É assim que você se apresenta. Então, é o ponto, é ter paciência. Muitas vezes, os pais não têm essa paciência de falar, poxa, tá ali, tá na foto, então não vou tirar foto sua. Então, como que a criança vai se sentir, né? Então, a partir desse momento, hoje mudou, quer tirar foto, quer abraço. Então, foi uma construção de sentir realmente que ele estava seguro. Então, precisa existir essa paciência nesse pós-adoção, porque é uma construção de vínculo diário. Você me fez lembrar algo que eu li, não foi num grupo de adoção, né? Eu participo de alguns, desde sempre é algo que já existia no meu coração, mas não foi num grupo de adoção. Foi sobre, talvez, educação neurocompatível, algo nesse sentido. E um estudo que viram em um abrigo, onde os bebês já não mais choravam, né? E aí eles observaram que, na verdade, não é que o bebê ele aprendeu a dormir sozinho, ou aprendeu a se resolver ali, né, suas necessidades sozinho. Ele simplesmente percebeu que não ia mais adiantar ele chorar, porque ninguém ia lá acudir. Então, a principal forma de comunicação da criança, né, não somente do bebê, é o choro. E quando você vê uma criança nesse cenário que você falou, né, um cenário hostil, um cenário violento, um cenário negligente, inclusive emocionalmente, onde as demandas emocionais dessa criança não são observadas, porque nem sempre a gente vai conseguir atendê-las, ainda que isso não seja proposital, né, nós vamos ter consequências disso a médio e a longuíssimo prazo. E quando a gente pensa no processo de adoção, a gente está pensando em uma reconstrução de muitas coisas. E reconstruir coisas que a gente nem sabe que foram destruídas, né? É bem isso que você falou. Eu não conheço muito a história da criança que veio para mim. Eu tenho um irmão que veio para nós por via de adoção, né? E nós sabemos até uma grande parte da história. E talvez a única parte legal da vida, da história do meu irmão foi ter sido adotado. Porque todo o resto do contexto foi assim, uau, como que ele ainda está vivo, né? E aí vem todo esse processo de você reconstruir e mostrar para essa criança que agora ela está num ambiente seguro. E isso vai acontecer no nosso dia a dia, até dos nossos filhos biológicos também. Nós precisamos mostrar, enquanto família, olha, aqui nesse lugar nós vivemos como família. Isso significa que aqui as suas emoções estão protegidas, que aqui é um ambiente seguro para você se expressar, que aqui o que você externar vai ser valorizado, né? E eu até tentei contato com algumas mães que fizeram adoção tardia, porque existem outras dificuldades, né? Acho que a Sinara, como atende famílias assim, pode até conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Como que essa quebra, essa ruptura com o seu próprio eu, quem eu sou um ser único que não quero compartilhar tudo, né? Porque no abrigo tudo é muito compartilhado. Então a ideia de... Eu lembro que enquanto a gente estava visitando meu irmão no abrigo, tinha uma menina que já tinha 16, 17 anos, ela já estava bem próxima de sair do abrigo. E foi aí que eu virei a chave, assim, com aquela menina, e falei, uau, quanto essa criança, porque ela já tinha um corpo e o rosto de uma adolescente, mas assim, a fala dela, o cognitivo dela era de uma criança, sabe? Eu falei, quando essa menina completar 18 anos, ela não vai poder mais ficar aqui. E ela vai para onde ela não tem contato lá fora. E aí eles estão falando um pouco que eles acabam se unindo depois que saem do abrigo, vão morar juntos, né? São as referências que eles têm. E eu fiquei assim, muito impressionada com isso, né? Com essas adoções tardias, esses adolescentes, pré-adolescentes. E aí essa menina falou assim, tia, eu era um pouco mais velha que ela, mas ela, tia, eu falei, né? Porque ela era febre do High School Musical. Ela disse, me dá um DVD do High School Musical. Aí falou o número lá que ela queria, porque eu gosto muito de assistir, mas as crianças, os menores, né, ficam brincando com o nosso DVD e riscaram e eu não consigo mais ver.
Eu falei, tudo bem, eu vou comprar pra você. Até que foi difícil de achar e de conseguir levar pra ela, mas ela falou assim, eu falei, vou levar pra você. Ela, isso, traz pra gente. E aí eu parei pra analisar o como que tudo é de todo mundo naquele lugar. E quando você adota essa criança, você traz essa criança, esse adolescente, enfim, pra casa, como que é mostrar pra ele que ele é um ser único, que existem coisas que são só dele, porque cada um de nós aqui tem coisas que são só nossas. Existem sentimentos, frustrações, dúvidas que são tão minhas que eu não tenho vontade de dividir nem com meu marido. Né? Uma vez eu ouvi um pastor, eu não vou me lembrar qual foi que me falou, ele disse assim, existem algumas coisas que são minhas que eu compartilho com os meus amigos. Existem coisas que são tão minhas que eu só compartilho com a minha esposa. E existem coisas que são tão particulares que eu só apresento em oração. E é isso, nós temos essas coisas que são nossas. E quando você vem de um cenário onde tudo é de todo mundo, como que foi aquilo que a senhora pontuou, né, sobre reconstruir? Como que você reconstrói um vínculo com si mesmo, entendendo que você agora é um ser único, que você tem suas vontades, que você tem os seus medos que são só seus, que você tem os seus gostos que são só seus, e que você pode fazer escolhas, né? E aí eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso também, sobre como que vocês conseguem olhar esse processo de reconstrução, né? A Sandra está aqui pontuando, que foi o pastor Cláudio Duarte que falou isso, assim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre reconstruir, né? A Linha falou, eu reconstruí a minha família, porque antes era somente eu e meu esposo, e de repente viramos 4, né? E como que é isso, se reconstruir apontando para a criança que agora ela está num cenário diferente, agora é um cenário seguro, agora é um cenário emocionalmente, ele tem liberdade de se expressar, né? Um cenário que até dentro de famílias biológicas isso é mais complicado, né? Onde a gente vê emoções sendo censuradas, enfim. Queria que vocês pontuassem um pouquinho sobre isso, conversassem um pouquinho sobre isso. Quando eu fui buscar as crianças, a psicóloga da vara orientou que quando a gente trouxesse eles para casa, mesmo eles sendo muito pequenos, era para ter uma conversa com eles em que a gente ia dizer que a partir daquele momento, esta era a nova casa deles e que nós seríamos a família deles, que eu seria a mãe, meu esposo seria o pai e que nós formaríamos uma família. Então, quando nós trouxemos eles para casa, nós sentamos eles no sofá, né? E nós aí ficamos na altura deles e a gente conversou, né? Mas eles eram pequenininhos. E, assim, eu acho que reconstruir, né, a minha família, como eu disse, foi uma questão de organização da nossa rotina. Mas a felicidade em poder ter aquelas crianças, depois de uma espera de 13 anos, assim, superou qualquer dificuldade. Então, a gente aproveitou o tempo de casal, né? A gente estudou, a gente viajou, a gente dormiu, a gente leu todos os livros que queria. Então, a gente sabia que a partir do momento em que nós trouxemos os dois para casa, nossa vida ia mudar. E a gente considera, né, eu e meu esposo, que essa mudança foi para melhor. Então, hoje a gente não consegue ficar sem eles. Tudo que a gente, né, planeja, eles estão sempre juntos. A gente tinha que ver uma casa na praia que nós íamos comprar. E daí eu pensei em deixar as crianças para ser mais rápido, né? Daí meu marido falou, eu não tenho essa coragem, né? Eu falei, não, eu também não queria. Mas é que, assim, tipo assim, a gente economizava, né? Ia num carro só. Ele falou, não, vamos em 2 carros, mas vamos levar eles também. Então, a gente não consegue ver, assim, né, a gente sem eles. Então, tudo que a gente faz, eles estão juntos. Agora, recentemente, na pandemia, eu voltei a estudar, porque eles cresceram um pouquinho, né? Aí, voltei a estudar. Ainda não estou conseguindo ler todos os livros que eu li. Eu tenho mantido a minha leitura bíblica em dia. Mas, de resto, assim, é muito difícil. Mas eu sou feliz, muito mais feliz hoje, com a minha vida toda louca, corrida, do que antes, em que eu tinha tempo para mim, né, exclusivo, para mim e para o esposo. Então, hoje em dia, eu sou muito mais feliz com eles em casa,
com eles, assim, tomando do meu tempo. É interessante essa questão da vinculação, né? Que cada fase é diferente e mesmo na adoção tardia, as crianças passam pela regressão. Elas revivem um ponto ali que elas não viveram dentro lá da família dos genitores, com os genitores. E esse atender esse pedido, né? Por exemplo, um bebê que foi negligenciado. Isso vale também para as famílias que têm filhos paridos, recém-nascidos aí, né? Que muita gente fala assim, não, deixa eu chorar, que depois ele dorme, acostuma a dormir. Gente, isso é uma tortura para uma criança. Esse choro não atendido, você não tem a dimensão da consequência de todas as sinapses neurais ativadas ali, o sentimento de abandono, sentimento de estou sozinho. O bebê precisa desse colo. Mas é só... ele tá manhoso, só não pega no colo, ele para de chorar. Claro, ele se sentiu seguro. Então, mas ele chora e dorme. Depois de um bom tempo ali, de longos minutos chorando, a criança vai dormir mesmo. Não porque ela entendeu que precisava dormir sozinha, é porque o organismo ele ficou cansado e dormiu. Então, esse ponto, né, de trazer um bebê, o bebê chega para essa nova casa, esse novo ambiente, mostrando a ele, né, através dessa vinculação, do que o choro está sendo atendido, que ele pode falar, né, algumas crianças começam 1 ano, 2 aninhos, falar alguma coisa, ter essa escuta do que ele está querendo. Crianças maiores, eu gosto muito, como você bem disse, mano, da questão tudo é de todo mundo dentro do abrigo. Então, algo que traz esse pertencimento, que os pais às vezes ficam assim, o que você acha que eu comprei? Eles têm uma bicicleta? Eu falei, não faço não. Compra uma toalha, manda bordar o nome. Ou um copo, uma caneca com o nome. Ou seja, é dele. Isso traz um pertencimento. Olha, é meu. Ele nunca teve isso. Então, um nome vai fazer toda a diferença. Tem o meu nome escrito ali. É um pertencimento. Mas e se ele crescer egoísta? Não vai ficar, ele não vai se tornar uma criança egoísta. Porque dentro de uma criança criada, né, que nasceu dentro de um ambiente, e esse ambiente foi favorável a todas essas demandas do crescimento, a criança passa pela fase do é meu. Isso aí os adultos acham que nossa, é menina egoísta, não empresta nada, que menino aí puxou fulano, puxou ciclano, tá igual não sei quem. Então já começa a achar uma referência para justificar aquele comportamento, quando na verdade esse é meu, ou seja, ela identificou que aquele brinquedo é dela e realmente é dela. Agora, como que o ambiente pode proporcionar isso? Olha, eu sei que é seu, mas você pode brincar junto com a sua amiguinha. Você pode emprestar para o seu amiguinho. Troquem os brinquedos. Porque se você corta, né, esse desenvolvimento, peraí, falaram que é meu, mas eu estou vendo com outro ali, a minha mãe já deu para os outros. Aqui, eu tenho uma filha de 3 anos, que quando eu estou separando as roupinhas que não servem nela, ela fala, essa roupa é minha? Eu falei, tá, filha, mas você está crescendo e nós vamos separá-la aqui para dar para alguém. Ela, tá tudo bem assim? Ela, tudo bem, já não serve, né, mamãe? Eu tô grande. Eu disse, sim, você está grandinha, não te serve. Os sapatinhos, a mesma coisa. E foi assim com todos. Porque muitas vezes pegam aquela peça daquela criança e depois a criança vê com o priminho e fala, peraí, essa roupa é minha, me dá. Aí já começa a briga, o conflito de falar, não, para de ser egoísta, não é só seu, e cria aquele tumulto. Só que a criança tem razão, era dela, só que ela não foi informada do que foi feito. Então, eu prezo muito essa questão de permitir que a criança fale, que a criança se expresse. Porém, aí os pais falam, mas peraí, eu vou deixar um adolescente falar tudo que ele pensa? Se você ensiná-lo a maneira adequada de se expressar, tudo bem. Porque essa forma de falar não deve vir de um formato de violência, de agressividade. Eu posso falar, mas eu preciso saber como falar. Eu não posso ofender ninguém, eu não devo ter esse tipo de comportamento.
e ensinar, porque muitos adultos também não têm contato com seus próprios sentimentos, com suas próprias emoções, de falar por que está triste. Não sabe. Ah, eu estou triste. Por quê? Ah, por tudo. Aí tudo o quê? Não consegue dar nome aos sentimentos. E isso é trabalhado também desde a infância. Né? Permitir que a criança fale. A criança ela vai ter motivo para chorar. Ela vai ter motivo para sentir dor. A criança não sente dor, não sente sim, gente. Existe a dor do crescimento. E ela dói. E ela dói. Então, mas eu vou ficar dando muita atenção, depois ele vai usar isso. Se a criança começar a usar desse recurso para falar que, eu tô com dor de cabeça, todo dia de manhã para a escola, comece a entender o que ele está querendo dizer com esse comportamento. Que às vezes é um sinal que ele está querendo uma atenção. Será que só quando ele fica doente que ele recebe um carinho extra? Tô com dor de cabeça, tô passando mal. Aí todo mundo para e começa a olhar e tem um toque. Então, precisa entender o que está por detrás do comportamento. E não simplesmente banalizar, né, esse sentimento, falando, é mentira. É como já foi mencionado, né, entender essa necessidade da criança. O acreditar é muito além do verdade ou mentira. Porque, às vezes, a criança não vai saber falar exatamente o que ela está sentindo. Então, isso também faz parte de trazer esse pertencimento nesse novo ambiente. Coisas que eles nunca tiveram. Foi alguém que escute, fale, eu sou interessado em saber o que você gosta, o que você gosta de comer. Qual que é a sua música preferida? Mas eu não gosto do estilo de música que ele escuta. Apresente outras. Mostre o que você gosta. Conte a sua história. Tudo isso traz essa vinculação, traz esse pertencimento. Alguém escutou, alguém se interessou. A criança vai ler e está lá lendo, né, de uma forma bem silábica. Aí chega, nossa, lê muito devagar. Não aguento, tem paciência. Acabou. Porque você está cortando ali o desenvolvimento. Então, tudo isso se faz necessário. Em todo momento nós estamos educando. A gente não tira um dia só, hoje eu vou tirar o dia para educar meu filho. Não tem como. Em todo tempo. E na hora que você senta ali, está almoçando, no momento, de repente você está falando uma coisa que tem a ver com a educação. Você está orientando o tempo todo. Então, é necessário ter esse cuidado, né, por estar numa tentativa aí de acertar, ou então, às vezes, os pais começam a colocar medo, né, toda vez que você fala que está acontecendo alguma coisa, acontece isso, e vai criando aquela história, e a criança fica com medo de externar, de falar, de pedir ajuda. Muitas vezes, alguns adultos aqui já podem ter escutado algo do tipo, se você apanhar na escola, você chega em casa e apanha também. Você acha que a criança, se estiver sofrendo algum bullying na escola, vai chegar e vai contar para os pais? Não vai. Vai ter medo. E muitos começam a se defender, agredindo o outro coleguinha, justamente para criar aquele território de defesa própria. E eu falo isso porque eu já atendi crianças assim, que elas estavam com uma agressividade e no final foi constatado que ele estava querendo ter o território ali para ninguém agredir. Então, para que não acontecesse esse tipo de agressividade, ele batia para se defender, para você falar, querer, não posso mexer porque ele bate. Então, tudo isso é uma questão assim, de como que eu vou trazer o pertencimento para essa criança, para ela sentir que ela pertence, né? Sentir que ela pode falar, que ela deve falar. É muito interessante o que você falou sobre ressignificar o lugar, né? Deu uma foto, deu algo que traga essa criança a um espaço de que agora ela tem um lar, né? Eu, durante algum tempo, morei numa república, 10 mulheres, gente. Imagina a loucura, a aventura que era, todo mundo entrando junto, aquele vucu-vucu. E quando você falou isso, me remeteu. Quando eu saí da república para morar na casa do meu pai com a minha madrasta e meus irmãos, né? Cheguei no meu quarto, a primeira coisa que eu fiz foi botar um porta-retrato. Que agora você tem um espaço que é seu. E como é importante a gente reconhecer que nós temos um espaço que é nosso e que não nos vai ser tirado. Ainda mais essas crianças que já foram tiradas do lugar onde eles deveriam se sentir seguros e onde eles deveriam crescer, se desenvolver, alcançar a sua maturidade emocional.
e o seu desenvolvimento cognitivo, né? Você falou aí também sobre permitir que a criança se expresse, né? Eu fui aqui procurando no Insta a página, eu não vou me lembrar. É uma página conhecida, que eu sigo bastante ela. Ela fez um vídeo muito legal, assim, de como quando a criança fala alguma coisa, o choro da criança, por exemplo, é algo que te irrita, né? E por que esse choro te irrita? E aí ela falou assim, se alguém encosta no seu ombro, você vai entender que esse toque é um toque ok. Agora, se você tiver com o seu ombro queimado, como aquele sol de 40 graus, né? Aquele ombro ali descascando e alguém bota a mão no seu ombro, você vai gritar e vai ser agressivo com aquela pessoa. É o mesmo toque, o problema não está no outro. Está em como estão as suas feridas. E quando você fala sobre permitir que a criança se expresse, a grande questão é nós adultos estamos emocionalmente organizados para criar um ambiente onde é permitido a criança falar, né? E quando a gente está falando de uma criança adotada, estamos falando de uma criança que tem um histórico com muitas frustrações, com muitas decepções, né? Porque uma história tranquila ainda vai ser complicada para uma criança sendo adotada. Ela teve uma ruptura do seu família de origem. Ainda que tenha sido um núcleo familiar que foi pequeno, e os pais vieram a óbito e ela precisou ser adotada, assim, encaminhada para o caminho de adoção, é uma ruptura, não só tem uma violência física, mas houve uma questão ali emocional, né, importante. E é muito complicado para a gente olhar dessa forma. Nós somos os adultos. Nós precisamos nos organizar emocionalmente para permitir que essas crianças tenham esse espaço. E quando a gente fala de adoção, tudo isso é potencializado, né? Eu acho muito interessante essa sua fala, né? Vem ao encontro do seu livro, né? Sim, sim. Para amarrar aqui, no final, que a gente já está indo para mais de 1 hora de live, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, trouxesse essa propaganda aí para o pessoal. Então, deixa eu mostrá-lo aqui. O livro é Se Eu Te Contar, Acredite. Ele retrata, né, a questão, as diversas maneiras que uma criança tenta falar quando ela está sendo submetida a qualquer tipo de abuso. E aqui eu retrato um abuso sexual. E como que os adultos se comportam, né, diante desse tipo de relato. A importância do acreditar na criança. Já realizei algumas enquetes onde muitas pessoas falam, mas a criança pode inventar, a criança pode ser influenciada. Mas quando você acredita, quando você dá a voz, seu ouvido abre, né, tá ali nessa escuta ativa, você observa todos os sinais. Né? Esse acreditar vai exigir de você um olhar atento, um ouvido e uma atitude. Qual é essa atitude? Proteger essa criança, acreditar nesses pedidos de socorro. E eu coloquei, né, dentro dessa história, ela é baseada em fatos reais, a figura de um menino, né, que o abuso sexual também acontece contra meninos. O monstro que o adulto fala, esse monstro aqui é o monstro do adulto. E o que a criança enxerga, que geralmente são pessoas boas, que conversam, que entrosam umas com as outras. E o grande conflito da criança é como que a criança vai falar mal de alguém que aparentemente para o outro bom. E a criança fala de diversas formas. E aqui eu abordo muitos sinais, né, de que a criança tentou falar de alguma forma, tentou dizer, mudança de comportamento. E tudo foi, de uma certa forma, muito banalizada. Mentira, tá com preguiça, não vai, coisa de criança, isso passa, tá querendo chamar atenção. E se for realmente somente uma mudança de comportamento para chamar a atenção, cabe também um olhar. Por que ela está querendo chamar a atenção? O que ela está querendo dizer diante desse pedido? Desde uma criança muito... E às vezes também os pais acham que, nossa, sempre foi muito boazinha, sempre aceitou tudo, sempre foi muito tranquila, nunca questionou nada, mas aí cabe um sinal de alerta. Por quê? Por que ela sempre aceitou tudo? Então é aquela criança que busca se encaixar o tempo todo.
Então, ela acha, pode ser que ela perceba, né, que às vezes, dentro da questão da adoção, os pais ficam esperando, nossa, o menino vai ter uma mudança brusca ali de comportamento, e pode falar que quer ir embora, e etc, etc, mas pode acontecer o contrário, e acontece. Da criança ser uma criança super boazinha, que não questiona nada. Ah, não, ela não, nossa, tudo que dá ela aceita. Mas por que tudo que oferece ela aceita? O que ela está querendo também com esse comportamento? É um medo de ser rejeitado novamente? É uma busca de um encaixe? Então, tudo isso é trabalhado, lógico, né, com ajuda terapêutica, ter o olhar dos pais, né, os pais também, é importante que os pais também sejam acompanhados, né, tem questões, tem demandas, o dia a dia, né, essa orientação aos pais é muito importante. E o livro, ele aborda esse ponto, né, de como eu vou acreditar, de que forma acreditar. Uma criança te conta, um coleguinha me bateu na escola. Conversa com essa criança, mas foi você que bateu também. E ignora. Muitos estão ali na correria. Não ignore o sentimento do seu filho. Eu estou com dor de cabeça. Então, me conta, o que é? Mas às vezes nem pode ser que não seja dor de cabeça. Mas pode, como eu disse antes, pode ser também um olhar, querendo uma atenção, dar uma voz. Então, aqui já teve todos esses tipos de situações, né? Eu estou passando mal, estou com dor de barriga, e quero ficar mais um pouquinho. Você está com saudade de casa, principalmente depois com o retorno às aulas presenciais, ocorreu esses fatores aqui. Minha barriga está doendo. Aí conversando, não, é que eu quero ficar em casa, eu estou com saudade de casa. Então são coisas assim, ele conseguiu colocar para fora. E quando você permite isso, não quer dizer que você vai reforçar o comportamento, sempre vai ser assim. Não, pelo contrário, a criança vai entender que alguém ali deu voz. Alguém entendeu esse pedido. Então, o acreditar, ele vai muito além da verdade ou mentira. Né? Mas a criança mente, tá? Precisamos também entender o que faz parte de uma fantasia e o que faz parte de uma realidade. Às vezes a criança chega e começa a contar que, nossa, aonde eu morava tinha casa, tinha piscina, tinha comida, tinha tudo. Aí os pais chegam, mentira! Eu sei de onde você veio. Gente, não façam isso. Ele está mentindo. Não, ele não está mentindo. É a verdade que ele consegue suportar. Muitas vezes entrar em contato com a realidade que ele foi submetido pode trazer uma consequência muito pior. Então, não é uma mentira, mas é um desejo que ele gostaria de ter tido essa casa. Talvez ele fala muito, a criança pode externar essa casa, né, falar sobre essa casa, muito parecida com a casa onde ele está hoje, com esse novo ambiente. Aí já gera aquele conflito, mentira, aqui que você tem isso? Escuta. E você gostava? O que mais te chamava atenção? Você tinha, gera um diálogo, porque ele vai colocar para fora ali um desejo, e aí entender as entrelinhas, né, os não ditos. E muitas vezes os adultos também têm isso, né, tem aquela questão, aquela dificuldade de falar, e de repente faz uma transferência ali, fala, não, é assim, eu gostaria, ou então não identifica os sentimentos. Então não é uma mentira, não é uma fantasia, é aquilo que ele suporta. Né, aquilo que ele consegue suportar e falar sobre de onde ele veio. E não criar ali aquele interrogatório de fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade, ele não sabe. Então é um ponto de que vai gerar mais ainda uma ansiedade. Então esse acreditar vai muito além do que a gente acha que é verdade ou mentira. Eu não quero criar um filho mentiroso. Calma, cuidado, porque senão os adultos podem até estimular com que essas mentiras aconteçam. Né? Então é necessário ter esse cuidado, ter essa paciência, essa escuta. E se realmente for algo que ele está ali inventando uma história da escola, escondeu para casa, etc., é agir de uma forma diferente. Né? E não apontando como já rotulando, mentiroso, não acredito nunca mais em você. Isso atrapalha contar qualquer tipo de situação que a criança venha passar futuramente. Isso que você pontuou da passividade, eu até li algo a respeito disso, né? Como que nós criamos filhos autônomos, autoconfiantes e obedientes? Não vai caber tudo na mesma caixinha, gente. Filhos obedientes geralmente significam filhos passivos, né?
O nosso desejo do meu coração, e quando a gente ressignifica essas questões da obediência, né? O desejo do meu coração é ter um filho respeitoso. É um filho que me respeite enquanto mãe, principalmente enquanto ser humano. Eu sou a mãe dele, eu sou a autoridade. Eu e o pai dele somos a autoridade nessa casa. Nós somos líderes espirituais da vida dele, somos seus guias, seus mentores, mas não é só uma obediência passiva, né? Se é uma criança que nunca vai questionar nada, se é uma criança que tudo que você fala, ela vai te dizer sim, Senhor, ela vai dizer sim, Senhor, para tudo na vida. Então, toda espécie de abusos que ele encontrar ao longo da vida, ele simplesmente vai se submeter, né? Ele não vai estar no mundo para mudar o mundo. E o desejo dos nossos corações enquanto mães é termos filhos que mudem o mundo para um mundo melhor. Criem um mundo melhor para os seus filhos, criem um mundo melhor para as outras crianças à sua volta. Eu sempre falo aqui que antes de criar um filho com uma boa profissão, criar um filho que ganhe dinheiro, o desejo do nosso coração aqui em casa é criarmos um cidadão do reino. E certamente entendendo que o reino de céus é tomado à força, não vai ser na passividade com um filho que me diz sim, senhora, que essa meta vai ser alcançada. Né? E a gente desmistificar um pouco essa questão da obediência passiva, né? O desejo do nosso coração é que tenhamos filhos respeitosos, mas nem sempre filhos obedientes passivos. Né? E como é difícil para a gente ressignificar isso. Né? Como é difícil para a gente olhar e entender que nós criamos seres humanos. Os nossos filhos são seres humanos, eles têm as vontades deles, eles não são uma extensão de nós. Seja aqueles que nós parimos, seja aqueles que nós escolhemos, né? Nós podemos direcionar, mostrar os caminhos a serem seguidos, mas torná-los aptos a tomarem decisões seguras, decisões sensatas, boas decisões, e não criarmos filhos para que a gente sempre tome decisões por eles. Né? E como essa mudança de mentalidade é difícil para a gente, né? Porque antes de nós tomarmos esse passo de nos tornarmos mães, né? Nós precisamos nos reorganizar, né? Como que vai ser a nossa vida daqui para frente agora com essa nova criança, com essas novas crianças, né? E esse desejo de estar com eles. Achei muito legal a fala da Lívia, né? Olha, você resolve essa situação, porque senão eu vou cometer um crime, não vou devolver mais, né? Isso é algo que eu e meu marido, a gente estava conversando sobre apadrinhamento afetivo, antes da gente engravidar, né? Meu marido falou, sabe como que eu vou entrar nesse negócio de apadrinhamento afetivo? Nunca na vida, porque eu não vou devolver no final de semana. E eu imagino quanto deve ser bem louco isso, assim, de você passar, como a Lívia falou, né? Passei o final de semana, passei o próximo final de semana, e até quando a gente vai passar o final de semana e devolver esse filho que você já entende que é seu, né? Essa criança que já entende sua família como sendo dela, e ela tendo que voltar para o abrigo. O quanto que isso deve ser confuso para todo mundo, né, gente? Confuso para eles e doloroso para a gente, porque você devolver, você deixar, não vai estar comigo. O que vai acontecer com ele nessa semana? É uma semana longe. Foram 2 semanas, assim, muito difíceis de ficar longe. Depois que a gente já tinha se apaixonado, que a gente já tinha conhecido, ter que deixar no abrigo de novo, foram dias horríveis. Mas, graças a Deus, passou. E você foram só 2 finais de semana. No geral, isso não é a realidade, né? A realidade são muito mais... Não, dependendo da idade, é muito mais tempo. Tem crianças que chegam a ficar meses, né? De aproximação. E o nosso, graças a Deus, era no mesmo município, tudo, né? Então, né, eu até poderia ir ver eles durante a semana, mas por conta do trabalho não dava, porque daí teria que ir até às 5 horas no abrigo, e eu trabalho até às 5 horas, né? Então, era só os finais de semana mesmo. Entendi. E o que acaba impactando mais o que vocês veem que acaba impactando mais, tornando mais moroso esse trâmite legal, assim? Porque a na minha história cidade, é bem fora da curva.
Na minha cidade é a falta de pessoal. Tem poucas pessoas que trabalham na vara da infância. Daí, a falta de pessoal mesmo é que dificulta, que torna o processo mais demorado. Nem só para habilitação é 1 ano. Né? E daí depois mais a espera da criança. Eu não sei dizer em média quanto tempo no meu município é a espera. A minha espera eu sei que foi muito rápida, porque me disseram que era até 5 anos. Porque eu queria 2 crianças de 0 a 4. Então, poderia esperar até 5, mas em 1 ano eles chegaram. Então, foi bem rápido. Realmente depende muito, né, do município, da cidade, enfim, por conta dos profissionais que são envolvidos, né, dentro de todo esse trâmite aí da adoção. A questão também do perfil, né, da criança, qual que é a idealização dos pretendentes, qual é a realidade. Muitas vezes tem um perfil mais assim, eu quero menina, e a disponibilidade na realidade dos abrigos, as crianças que estão aptas para serem adotadas, são meninos. Aí pede pardos e brancos, que a grande maioria ali são crianças pretas. Então, tem toda uma distorção ali, onde no final das contas não casa, né? Onde a conta não fecha. Então, entra também essa realidade. Qual é a realidade, né, dentro de um todo? A preparação também das crianças também é necessária, às vezes demora um pouco, as crianças maiores. Quando acontece da criança ter passado dentro do estágio de convivência, por uma devolução, também ainda tem uma questão de como que a criança vai confiar nesse novo ambiente. É tudo uma preparação. Lógico, como você mesmo disse, né, Manoel, que tem uns que fogem da curva. Acontece, é muito rápido, rapidinho aconteceu tudo. Mas vai também de como é essa equipe, né? Tem equipe pronta para isso. Então, tudo é necessário, assim, essa avaliação, né, desses termos mais técnicos e jurídicos. É importante para quem aqui está assistindo e está à espera, é importante ter um advogado que entenda sobre o processo de adoção, para passar orientações certas, né, e seguras, profissionais envolvidos que compreendem sobre a adoção. Né, isso é extremamente importante, né, já deixar assim para trazer essa segurança, né, às famílias também. Nos grupos que eu participo, né, eu estou sempre acompanhando, assim, a primeira coisa que sempre se levanta muita bandeira é essa questão do perfil, majoritariamente, né, essa questão que você falou, o perfil das crianças que estão no abrigo e o perfil das crianças que são esperadas pelos pais, né, o quanto que isso acaba sendo divergente. Teve um dia desses que eu li um post de uma pessoa falando sobre as crianças com alguma doença tratável, né, enfim, em ampliar mais o seu perfil. E alguém pontuou, enfim, você sabe, a pessoa falou, né, sobre abrir um pouco mais esse perfil por conta do tempo, né, da espera prolongada. E a pessoa falou, você está preparado para abrir seu perfil realmente? Você sabe o que significa dizer sim para essa abertura do perfil, né? Aqui em casa eu falo, eu não quero uma criança que já sabe. Aí meu marido, não quero uma criança muito grande. Eu falo, tá bom, vamos conversar muito, tratar muitas questões nossas ainda, antes da gente tomar qualquer decisão, porque a escolha de perfil é algo muito importante. Justamente por conta disso que você falou, a questão da devolução. Nesse abrigo onde meu irmão morava, né? Onde a gente conheceu meu irmão, a gente acabou tendo contato com muitas outras crianças de lá, né? Tinha uma criança lá que tinha sido, eu vou chutar, talvez uns 8, 7 anos que ele tinha. E ele destoava, porque foi aquilo que você falou, a maioria das crianças que estão no abrigo são crianças negras. Ele era louro, dos olhos bem claros e a pele bem branca. Então ele destoava daquele grupo. Ele não tinha 7 não, ele era menor. E acima de 7 já começa a ficar naquela faixa um pouco mais restrita para adoção. Então ele estava numa faixa de idade favorável, talvez ele tivesse em 5, 4. Ele tinha essas características físicas que acabam destoando. Então chamava atenção porque daquele menino tá ali ainda. E aí a minha mãe conversando com as meninas lá, né, elas falaram que ele já tinha sido devolvido 1 ou 2 vezes
E isso acaba, cada vez que a criança é devolvida, o processo de adoção se torna muito mais complicado. Porque essa criança ela vai se fechando muito mais para o mundo. Tinha uma menininha que toda vez que eu chegava lá, ela pediu para eu ler para ela. E aí eu sentava no chão, ela escolhia o livro e eu ia ler para ela. E eles eram de uma idade muito próxima. E aí ele vinha sentar no meu colo para ouvir a história também. E aí ele trazia um outro livro. E aí, às vezes, ele queria bater nessa garota. Então, assim, essa questão do território, do que é meu, eu preciso dar atenção. E tinha todo esse contexto. Ele já tinha sido devolvido algumas vezes. Ele já foi retirado da sua família de origem, né? Ele teve, teoricamente, uma segunda chance de ter uma família. E isso foi tirado dele de novo. E ele, em uma dessas adoções, ele ficou... Uma dessas adoções, ó. Uma dessas aproximações, ele chegou a ficar quase 2 anos nessa casa antes de ser devolvido, sabe? E com o discurso de que ele não era aquilo que a gente projetou. E aí, o meu pensamento é, cara, eu projetei muitas coisas para o meu filho enquanto eu estava grávida, ou antes de eu engravidar. Mas muitas dessas projeções eu sei que são irreais, porque são projeções minhas. Então, se um filho que é gerado, a gente tem nossas expectativas e que certamente vão se frustrar, por que não num filho que nós escolhemos? Né? Isso é uma coisa muito séria. Assim, eu fico um pouco estarrecido quando se fala de devolução no processo de adoção, né? E quanto que isso impacta na vida da criança. Quanto mais rejeições ela vai passando na vida dela, né? Você no consultório acompanhou, Sinara, famílias assim que pegaram crianças que já passaram por esse processo de devolução, foi mais difícil, né? Sim, a confiança nesse ambiente demora um pouco mais. Né? Então, a família precisa ser trabalhada também para trazer mais uma vez, esse pertencimento de que realmente a criança está segura. E muitas vezes as reações que ela vai ter ali é realmente diante do medo, né? O medo que esse ambiente está significando ali, a qualquer momento. Por exemplo, já teve uma criança que toda vez que a mãe ia arrumar o guarda-roupa, e às vezes a mãe esquecia. E começava a arrumar o guarda-roupa dele, ele já começava, eu vou embora. E entrava em pânico, chorava, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. Aí ela, dentro assim, da terapia, ela falou, olha, calma. Aí ela começou a avisar antes, hoje eu vou arrumar seu guarda-roupa, tá? E foi necessário fazer esse movimento sempre. Porque toda vez, só esse movimento, né? Vou arrumar a roupa, separar, dobrar, ele já imaginava que ele estava indo embora. Ou seja, ele tinha uma referência. Né? Uma coisa assim, nossa, mas só isso? Mas para ele era importante. Aquilo causou um impacto. Então, é importantíssimo que as famílias recebam esse acompanhamento. E mais uma vez aqui até passou uma psicóloga que também é especialista em adoção e do perfil que é necessário ter profissionais que realmente entendam sobre as demandas da adoção, né, para acompanhar essa família, para trazer essa escuta, para entender esse processo de vinculação, os gatilhos, né, o que pode acontecer ali, que pode remeter a uma atitude de arruma tudo e vai embora. Né? O simples fato de sair com a criança, eu vou ficar dando satisfação o tempo todo, não é satisfação. Você vai trazer uma tranquilidade, vamos sair e vamos voltar. Olá! Chegou a Cláudia Tobias, gente. O pessoal botou aí, ai, queria conhecer a Cláudia Tobias. Olha o Tobias aí, a Clara. Chegou ali no cantinho tímida. Oi, crianças! Vocês são muito lindos, sabia? Petadinhos, que eles estavam deitadinhos, mas eu escutei vozezinhas lá, eu falei, nossa, eles estão acordados. Dá para buscar eles. Ouviram uma movimentação diferente, estavam esperando a mamãe, Lilian. Que família linda, parabéns. Uma moça, menina. Uma moça, olha, qual é o seu tamanho já? É uma moça. Noite já. Lindos.
Eu ia te perguntar Não. alguma outra coisa que você falou aí, essas crianças ainda me desconcertaram. O que eu ia perguntar, menina? Você falou sobre a questão da devolução. O que eu ia perguntar? Era nesse sentido que eu ia perguntar sobre, sim, sobre os gatilhos. Como que é importante, né, o reconhecimento desses gatilhos? Que isso pode ser evidenciado até nas crianças pequenas, foi aquilo que você pontuou, né? Você sabe muito pouco sobre o seu filho que veio por via de adoção. E que ele pode ter gatilhos até mesmo lá na adolescência, de coisas que ele viveu, né? Nesses 10 meses aí que você não conhece, e que você vai sentir lá na frente, né? E o quanto é importante os pais estarem atentos a isso, né? Existe uma parte da história. E uma outra coisa que eu ia perguntar para vocês, lembrei. Era isso que eu ia perguntar. Sobre o contar a história, né? Eu vejo muitas dúvidas, assim, das mães. E se eu contar e ele quiser... Primeiro, né? Conto ou não conto, né? E segundo e se quiserem conhecer a família biológica, como que vai ser isso? E mais uma vez é a questão de o adulto que não está organizado emocionalmente, né? Que para a criança, que talvez até seja um adolescente, pré-adolescente, quando tem essa necessidade, faz parte da história dele, né? E a gente fica inseguro, né? A gente, o adulto, né? Falando assim, no lado do adulto, a insegurança do adulto. Uau, vai e não vai querer voltar, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como contar, né? Contar ou não contar, como contar. E essa insegurança de se um dia a criança sinaliza que quer saber de onde ela veio, conhecer suas origens. Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu não tenho ainda como contar todos os detalhes que eu sei para eles, porque é muito ruim para a cabecinha deles entenderem, né, as circunstâncias, porque o Tobias e a Clara, eles não foram deixados, eles foram retirados do poder familiar, né? Então, quando eles são a irmãos, genitora... rapidinho, eles são irmãos? São irmãos biológicos. Eles se parecem, sim. Uhum. Então, quando o Tobias nasceu, e eu tenho o atestado de alta dele do hospital, consta assim, retirado sob poder do Estado. Então, ali ele foi retirado do hospital, né, sob a tutela do Estado. Então, e a Clara, no momento em que ele nasceu, ela foi retirada da família e ela foi para o abrigo. Então, eles ficaram no abrigo de passagem, eu não sei onde nem quanto tempo, isso eu não sei. E daí eles foram encaminhados para esse abrigo onde eu fui buscá-los, né? E o Tobias ficou mais tempo hospitalizado do que no abrigo. Eu não tenho como contar para eles ainda, mas o que eu conto para eles é que eu nunca pude ter um neném na minha barriga e que eles vieram de outra barriga para mim, né? Como um presente de Deus, porque eu queria muito eles, né? E como na minha barriga não poderia ter um neném, outra barriga teve esse neném para mim, esses nenéns. A Clara é muito despachada. Esses tempos até ela falou para mim que ela nunca vai querer ter um bebê na barriga porque ela quer escolher. Ela falou, não, mãe, eu quero fazer igual você, eu vou escolher. Né? Assim eu posso escolher. Então ela não tem problema nenhum com isso, é bonitinho porque ela fala abertamente, assim, sabe? Se as pessoas falam de adoção assim, ela conversa. Então eu acho muito legal isso, porque é uma coisa que nós tratamos como algo bom. Né? Então nós tratamos a adoção como algo bom, uma outra forma de ter uma família. Na semana passada ela teve que fazer um trabalho escolar que era a linha do tempo dela, né? Infelizmente, do nascimento até os 3 anos em que ela veio pra gente, eu não tenho notícia. Então a professora pedia para que falasse quando começou a falar, quando começou a andar. Então a gente escreveu que, né, do nascimento até os 3 anos a vidinha dela não teve registro. Então nós deixamos uma página em branco, né? E daí nós começamos a registrar aquilo que a gente tem. Então, a primeira vez que ela foi para a escola, a primeira festa de aniversário, o primeiro Natal, a primeira Páscoa em família, a apresentação dela na igreja. Então, nós começamos a registrar desse tempo em diante. Né? E conversei com ela, falei, olha, filha, a gente não tem como saber. Infelizmente, não contaram para a mamãe. Então, eu não sei quando que você falou, não sei quando que você andou.
Mas a partir dos 3 anos eu sei tudo o que aconteceu. Daí, mas ela é muito despechada. Se as pessoas falam de adoção, ela fala: ah, eu fui adotada, minha mãe me adotou, minha mãe não teve bebê na barriga, né, mãe? Que você nunca teve bebê na barriga, né, mãe? Falar isso mesmo, filha. O Tobias já é menorzinho, então ele pouco entende, né? O Tobias quer ter um bebê na barriga, inclusive. Ele falou que ele quer. Ele falou: mãe, é claro que quer, mas eu quero ter um bebê na barriga. Eu falo: filho, você é menino, você não pode. Por quê? Porque teu corpo não é preparado para isso, meu filho. Então eles conversam, eles trocam ideias, os dois, assim, sabe, sobre isso. Então sempre foi muito natural pra gente. E como sempre as nossas duas famílias, tanto do meu esposo como a minha, né, aceitaram muito de boa, assim, nós fomos abençoados mesmo, não tem separação nenhuma. Então todo mundo sabe, todo mundo conversa abertamente e não tem por que esconder. Mas a história deles, por enquanto, eu não posso contar. Mas eu tenho foto, eu consegui uma foto dos biológicos, né? Eu tenho, né, os documentos deles, se eles quiserem ver, a carteirinha de vacinação tem nome. Uhum. Tutores, né? E mais tarde eles têm esse direito. Então, na hora que eles tiverem 18 anos, eu vou contar para eles de fato a história deles e vou deixar eles livres para que se quiserem procurar. Atualmente eu não sei onde estão, eu sabia a localização deles, eles saíram de onde eles viviam, né? Então eu não sei aonde eles estão atualmente. Sim. É importante esse posicionamento, né? Mais uma vez, eu trazer segurança e pertencimento. Quanto mais naturalidade lidar com essa questão do processo adotivo, mais a criança traz calma para a criança. O ambiente oferece essa tranquilidade. E aqui também foi dentro desse formato de contar uma história. Ah, mas contou toda a história? É a verdade, é a história diante daquilo que a criança suporta. Né? Então, alguns trechos não são necessários. Né? Os trechos mais dolorosos, sofridos, não precisa entrar em detalhes. É importante contar sim, porque essa questão, vou manter um segredo em casa onde tem pessoas, não se mantém segredo desse tipo, né? Então é perigoso o não contar, mas vai contando à medida que vão surgindo essas dúvidas, de onde eu vim, o que aconteceu, como foi, e conta, né? E é importante trazer essa adoção de uma forma segura. E que a família pregressa dessa criança não se torne um fantasma na vida dos pais, né? Nós não estamos competindo com a genitora nem com o genitor. Nós estamos conquistando e construindo o nosso lugar no coração do nosso filho. E esse lugar ninguém tira de nós. Então é uma construção. Então eu não estou aqui para competir com a genitora. E aliás, eu até falo com meu filho, se até eu tenho curiosidade de conhecer essa mulher, imagina ele. Então nós não sabemos aonde é que ela está, enfim, pouquíssimas informações, mas é um direito que ele tem. Ensinar, eu quero conhecer, pelo menos ver, porque eu não entrar nesse conflito, e se ele gostar mais dela, gente, qual é o lugar, o que eu conquistei, o que eu construí nessa vida com o meu filho. Então não é para entrar naquela rivalidade, né? Isso em todos os sentidos. Quando o filho cresce, começa a namorar, para que ficar aquele, eu já entro para outro campo, né? Essa rivalidade com a namorada, com a nora, com a sogra. O seu lugar é seu, você está construindo ali, não precisa estar em atrito. Então são campos ali distintos. Então falar, trazer essa segurança, quem eu sou na vida do meu filho, eu sou a mãe, é importante que os pais, né, os pretendentes à adoção e quem já adota, assumir essa maternidade, essa paternidade, que sou eu sou a mãe. Ah, mas é uma criança grande, ele já conviveu com a genitora, tá? Ele conviveu, mas agora ele convive comigo. E essa construção está seguindo aqui adiante. E é um processo. Então, o lugar no coração do filho, no filho de vocês, é vocês que estão construindo. Ele pode chegar com 15 anos, mas você vai construir uma história. Né? E que tipo de história você está construindo? Quais são as referências que você está criando? Os momentos, as memórias. Tudo isso vai contar com a memória afetiva a longo prazo. Todos nós aqui temos uma memória da infância, que remete ali à infância. É isso que conta. Né? Mas não é entrar em conflito, naquela briga com a genitora. Não precisa disso.
né? Se preocupa com a sua construção aí de vínculo. Ele teve uma história, essa história faz parte. Mas e a sua história com ele? Como é? Como será? Como será contada daqui a um tempo? Então, isso é extremamente necessário, não precisa entrar nesse conflito, nessa briga, nesse medo. Lógico que, né, dependendo da idade, não é aconselhável, mas quando eu tiver 18 anos, aí eu quero conhecer, e pronto. Tem até aquele filme Lion, né, que conta a história do menino que depois ele foi lá e conheceu. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, você não vai entrar ali no cabo de guerra, porque não vai resolver. Né? Você vai estar brigando, tendo um desgaste, distanciando-se do filho e não resolvendo. Né? Não ser prático em situações que precisam dessa praticidade. Então é isso. Não deixa parar por aqui, senão a gente vira a noite. Isso que eu ia falar, meninas, muito bom estar com vocês, viu? Agradecer vocês estarem até agora, 10 para as 11, aqui com a gente. Espero ter esclarecido as dúvidas. A live fica salva no perfil, então tem uma galera que não consegue assistir à noite, então acaba que fica ali salva depois. Para quem ficou ainda com dúvidas, espero que tenham. Para quem tinha dúvidas, eu espero que elas tenham sido sanadas. Para quem já tinha o desejo, que esse desejo esteja ainda mais ardente pela adoção, né? É uma história muito linda que é construída. Agradecer a vocês, agradecer a Deus por ter unido essa noite a gente aqui. Muito obrigada e um beijo. Beijo também. Tchau. Tchau.